Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e nesse vídeo nós iremos aprender um pouco sobre uma um conhecimento que nos ajuda a nos conservar na integração e aprofundamento do universo da leitura, né? Então, ler é você navegar na profundidade dos volumes das informações. Então, sabe quando você tem na música o volume no sentido de grave e agudo, ou num corpo no sentido de definido ou não definido, né? Ou nenhum, nenhum jogo e o quanto de estratégia você tem de atuar nesse avatar a partir do controle. Isso é um trabalho de leitura e aprofundamento entre os níveis de informação que interagem nessa construção da relação de intelectualidade que acorda você dentro desse mundo, desse universo que a gente chama de universo da linguagem. Só que o que acontece, né? Assim como no seriado Stranger Things, ou Things, né? O mundo invertido, ele quer tomar o mundo real, né? O mundo imaterial, né, que é o mundo da linguagem, da comunicação, ele de certa forma, ele quer tomar o nosso mundo real no sentido das configurações de avolumar dentro do arco de acordo lógico sistematizado pela construção vetorial das palavras, uma informação de graus superiores elevados à realidade cada vez mais. Então, hoje, nós temos um grau de volume de informações cognitivas em processamento muito grande. Chega a ser até entrar em níveis subconscientes ou inconscientes. Porque quase tudo que o meu olho vê, ele reflete, de certa forma, um pré-processamento de nominal e caracterização dessa nominal daquilo que eu vejo. Por exemplo, eu vejo o microfone, existe um pré-consciente no meu cérebro que já o caracteriza e o revela em uma leitura cerebelar, numa leitura assim didática de bateu, voltou e o que deu, né? Desviou ou não desviou? Qual que é a minha leitura? E para ser sincero, uma corda que lê bastante, ela é uma corda convertida, né? Ela é uma corda, isso vai depender da referência de acusação em conversão. Vou dar um exemplo muito claro, né? Uma mãe se converte ao filho assim como ela se converte ao esposo no momento do matrimônio, do casamento. A conversão
é a instituição de persistir em releitura. Então, a remissão de nós em pecados nos dá um grau de empurecimento, né? A gente vai se limpando à medida que a gente vai se aprofundando na informação. Tanto é que a Bíblia, ela é um livro, né? Eu tenho agora estudado a Bíblia mais a sério, e ela é um livro até mesmo, né, grande, e ela tem uma profundidade muito grande de informação, que ela é relida há vários anos por causa dessa profundidade. E mais do que ela diz, ela mantém o que diz a partir das pessoas que mantêm essa relação de devoção, de fé, de amor, de esperança. Então, sem sombra de dúvida, estudar idiomas, estudar português é uma procura pela conscientização e habilitação de ver a Deus, no sentido de uma insistência, né? Você insistir nesse pedido de desenvolvimento com informação, porque vai chegando num momento da vida que a gente vai freando, né? A gente vai se doando para o freio, a gente vai cansando de viver. E para a gente não cansar de viver, a gente precisa dessa esperança, né? E a comunicação, sem sombra de dúvida, é ela, porque ela nos transporta vida a partir de um enaltecimento de sensibilidade que somente aquele que sabe sobre essas profundezas da informação consegue gostar, né? Consegue se abrir e se salvar nesse sentido dos cansados, né? Não é à toa que a gente tem várias espécies de cânceres, né, que são desenvolvidos nas células a partir dos cansados, ou seja, dos estressados, né? Aquele que cansa de se proteger do sol pega muito sol. Aquele que se cansa de trabalhar, ele desenvolve uma aversão de trabalho, um câncer por falta de trabalho, né? Assim como o excesso, a falta também causa problemas. Então a gente está sempre buscando as mediações dos equilíbrios. Bom, e para isso a gente se faz de humilde para aprender mais uma vez, assumindo que a gente não sabe nem de nós mesmos e nem de nada, para ter mais um momento de saber, né? De novo e de novo e de novo. Então, bora lá, né? Bora estudar um conhecimento aqui sobre linguagem, que é a semântica, né? É a básica da semântica, né? Olha só, se manter na informação contraída, né? Então, vamos dizer que a informação ela é uma torneira aqui, né? Vamos dizer assim, né?
e ela está ligada a uma fonte secreta. A gente tem uma fonte secreta. E aí, quando a gente tem acesso a essa torneira, a gente pode descobrir, chegar a descobrir aquilo que é secreto. E sabe como que a gente descobre isso? Lendo profundamente as gotas. Porque as gotas, elas revelam para nós uma parte do todo. E de parte em parte, a gente vai sentindo e se mantendo na contração dessa arte de segredos. Então, voltem vocês no tempo e saibam que um dia todo o universo que a gente montou com a utilização desse elemento de organização da intelectualidade que a gente gestou pelo lado rítmico de relação, pela sintonia e sistematização da organização desses recursos materiais e até mesmo sentimentais do homem com as matérias e das suas necessidades vitais, foi secreto. E hoje você sabe disso porque alguém trabalha incessantemente despedindo esse segredo e libertando uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou. Imaginem vocês, se vocês fossem gatinhos, cachorrinhos, leõezinhos, passarinhos, né? Será que vocês saberiam ser? Obviamente sim. Só que essa saber ser seria um bem limitado àquilo que vocês se mantinham, né? Se mantinham. Tá vendo a semântica aí, ó? Se mantinham. Agora, quando a gente controla o cimantinho, a gente vê a profundidade. Infelizmente, a gente tem que quebrar alguns ovos para poder fazer um bolo, para fazer alguma receita. Infelizmente, a gente se aproveita dos animais, se aproveita de nós mesmos, se aproveita das consequências que nasceram pelas causas. E que causas são, senão a nossa necessidade de saber aquilo que a nossa paciência traz à tona pelo risco dela se desnutrir. Pelo risco da morte da paciência, a gente faz ciência. Justamente para nutrir essa paciência de nos manter cognitivamente concretos e insistindo na vida que Deus nos deu e nos fez. E então toda essa semântica aí vai nos abrindo e vai nos dando volume para sobreviver. Essa semântica, ela pode ser sua casa, pode ser o seu quarto, pode ser o seu caminho, pode ser a sua
as suas vontades, desejos. Por quê? Porque essa semântica agora, ela faz parte da sua visão de bem. Ou seja, o seu equilíbrio de visão a partir das informações e das superfícies de ver que você tem no organismo, né? Então, primeiramente, quando a gente lê alguma coisa, alguma informação, a leitura ela é feita pelas divisões do organismo. E não é só os olhos ou as vistas que veem. A gente tem as vistas, a gente tem a boca, a gente tem o nariz, né, que vê, a gente tem os ouvidos que leem, a gente tem as mãos que leem, a gente tem toda a pele. Então, divisões é saber se proporcionar em visão. E essa proporção é sempre um decaimento para cada vez mais você estar íntimo do que lê. Então, se a primeira leitura você é assim, e na segunda leitura você é assim, na terceira é assim, e sempre você está pegando uma coisa que você não percebia. Por quê? Porque você está gerenciando a informação. E eu vou dar um resumo prático para você. Na hora que seu pai foi gerar vida em sua mãe, ele tinha um banco de sêmen, que a gente chama de espermatozoides. Banco de células com capacidade de se procriar. Só que o que aconteceu? Você foi a que mais releu. Releão. Você. Olha que legal. Então você foi o que mais releu. Por que nesse sentido de analogia, né? Desse quadro de formatação de informação para contrair 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 o dado interessante dessa informação, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que você se destacou, você é você é a informação que foi evidenciada com mais contraste dentro desse banco de informações, né? Nesse caso, a gente está falando de células embrionárias, né? Ou seja, o espírito de você, entre aspas, né? Então, vamos lá. Sinônimos e antônimos. Sinônimos e antônimos. Não confie em sinônimos de dicionário. A FGV quer saber se a palavra mantém o mesmo sentido no contexto. Exemplo: o servidor apresentou o relatório, sinônimo possível no contexto: entregou. Exibiu pode mudar o sentido. Então vamos pegar aqui, ó, sinônimo e antônimo. São palavras com sentido igual. Então, palavras com sentido igual. Exemplo: bonito, belo. Antônimo: são palavras com sentidos opostos.
Então, são palavras opostos. Então vamos entender isso de uma vez por todas, né? Aquilo que é sinônimo dentro de um contexto, dentro de uma referência, né? Referencial para a consulta do sinônimo, né? É aquilo que ele integra informação. Ou seja, né? Quando a gente fala de alguma coisa e utiliza uma palavra para integrar a informação, se eu quiser um sinônimo, precisa de ser uma outra palavra que vai integrar a mesma informação ou uma informação muito semelhante, né? Que vai dar o mesmo sentido, ou seja, vai prestar o sentido, né? Uma continuidade, um sinônimo, né? Um sim no nome, um sentido de nome. Agora, quando a gente fala do antônimo, sobre o referencial, né? A gente vai precisar de uma palavra que vai integrar a informação o oposto de um sentido, né? De uma sensação ou sentido, né? De um sentido. Então, bem e mal, puro, impuro, hiper, hipo, aberto, fechado, né? Olha, isso aqui é muito importante para a formação da linguagem, ou seja, da leitura / linguagem, porque isso daqui permite você, né, sinônimo antônimo, permite você mediar a informação controlando melhor o sentido. E aí, quando você comunica, né, você emite uma informação para fazer a contração no indivíduo. E a contração é isso daqui, ó, né? A contração, ela é quase que uma flor sobre o sol, né? A contração, né, ou recepção, ele segue a emissão, né? Então esse receptor, esse conectado à informação, ele vai seguir a informação. E paralelo a esse segmento, se você quer dizer uma palavra mais próxima de um caminho de informação, você emite uma palavra, e se a pessoa não chegou próxima, você emite um sinônimo e você dá força na interação da construção dessa contração receptiva a partir da sua
a administração de sinal, né? Agora, se você quer dizer totalmente o oposto, você também pode emitir o antônimo. E assim você medeia os paradeiros dessa arte de ser e estar sobre esses aquecimentos de desenvolvimento e expectativas humanas, né? Porque informações é basicamente isso, né? É a arte de desenvolver e esperar desse desenvolvimento uma resposta eterna, né? Uma resposta eterna no sentido de agradar pela sabedoria aplicada e isso e aquilo, né? Isso é fascinante. Bom, alguns exemplos, né? O servidor apresentou o relatório, um sinônimo possível para apresentou é entregou, né? É um sinônimo. Polissemia. O que seria polissemia, né? Uma mesma palavra com sentidos diferentes, dependendo do contexto. A gente tem uma mesma palavra que, a depender do contexto, se destém do sentido, né? Ou seja, ela se destoa do sentido. Vamos ver exemplos clássicos. Cabeça, parte do corpo, líder, início. Por exemplo, né, a palavra cabeça, ela pode ser a parte do corpo, né? Ela pode ser o líder de uma organização, o cabeça. Ele pode representar um sujeito, né? Um sujeito, não, um substantivo. E início, o início também. Ponto, pode ser um local, uma nota, uma questão, uma parada, né? O ponto de parada. Então a gente é ser humano, né? Nós somos seres vivos. E isso é engraçado porque nós, por sermos seres humanos, nós pagamos, damos, cobramos e transformamos a partir dessas ações. Então, todas essas ações nos fazem transformar. E para transformar, a gente tem o universo imaterial, que é o universo da linguagem, né? Você utiliza a linguagem para conceber significados, conceber perspectiva, significado, sintoma, né? Uma palavra ela pode sofrer sintomas sintático ao receptor de várias formas dentro da programação do receptor.
Isso a gente fala até mesmo de receptores para comunicações eletromagnéticas, por exemplo, ondas de rádio, né, e frequências, né? Se eu tenho uma frequência X, se eu não modular o meu aparelho para receber com detalhe essa frequência X, eu não vou ter uma qualidade de processo receptivo dessa onda. Então eu não vou ter interatividade dessa onda porque eu não a recepciono, né? Não é à toa que existem recepcionistas em hotéis. Não é à toa que na sua casa, quando você recebe uma visita, você tem níveis de personificação, de recepção, dependendo de quem você recebe, né? Então, olha que legal, né? Isso é dado pela fusão de funções que a gente estabelece encaixando ou desencaixando as palavras naquilo que a gente faz e repete, que é a oração. E ela representa basicamente os batimentos cardíacos do coração no sentido mais profundo do seu ser, né? Aquele poema, né? O amor é um fogo que arde sem se ver. É um contentamento descontente. É o coração que desatina, sei lá o quê. Bom, então entender isso é aprofundar. Ambiguidade. Outra estrutura semântica para nos ajudar a programar e aperfeiçoar esse decaimento por contração e sentido da informação. Quando uma frase permite mais de uma interpretação. Então, a ambiguidade, né, é quando você percebe que a oração ela está com elementos de dúvida, né? Ou seja, ela está apresentando elementos de mais de uma sentença, né? Dúvidas ou variações de sentenças. E aí é quando a gente fala, ó, o seu acorde ele está ambíguo, né? Por exemplo, o policial prendeu o ladrão com a arma, né? O policial ele utilizou a arma ou o ladrão estava com a arma? Né? Quem estava com a arma, o policial ou o ladrão? A FGV gosta de identificar a ambiguidade, corrigir a ambiguidade. Pergunte se o contexto elimina ou mantém a ambiguidade. Vamos para o contexto, então. O policial prendeu o ladrão. E aí, você teria que ter uma vírgula, né? Com a arma. Com a arma de quem? O ladrão com a arma ou o policial com a arma? Teria que ter uma vírgula, né? Com a arma, se tivesse uma vírgula aqui, ó, seria o policial com a arma. Como não tem essa vírgula, aparentemente é o ladrão que estava com a arma, né?
E o quarto aqui, ó, sentido literal versus sentido figurado. Sentido figurado. Lembra que sentido vem de sentir, e sentir é um conjunto de reflexos computados. Por exemplo, o sentir, quando você vê um hambúrguer, né? Aquela coisa assim, com algum incremento aqui assim, você geralmente, se for uma imagem bonita, o conjunto dessas informações aqui nos faz sentir fome, desejo, né? Quando a gente vê alguma parte do corpo bem bonita, né? Quando a gente vê a coisa bela, a gente se sente, o sentido disso é a excitação. Só que no corpo a gente tem várias partes excitadas. Por exemplo, a gente pode ter uma excitação visual, uma excitação gustativa, uma excitação sexual, uma excitação financeira, no sentido de relaxar no final de semana, no sentido da preguiça, né? Existem várias excitações que a gente chama de belo, só que a gente proporciona. É mais, é menos, ou é saudável, ou é... Se é mais ou é menos, a gente constrói um momento de saber. E esse momento de saber, ele é um quadrado perfeito de auditoração. É o que a gente faz com tudo. A gente auditoria tudo para chamar o equilíbrio disso e conhecer os jogadores. Ou seja, os atores, personagens do desequilíbrio, dessa peça de teatro. Que teatro? Teatrocito, teatrocito, teatroexcitou, teatroexcitou. Excitou o quê? Excitou o organismo a partir do quê? Da leitura e profundidade. O reino da leitura. Que anda de colo com o reino de Deus. Obviamente. Lembrando que a gente está procurando o meio, o padrão para nos ajudar a vencer os nossos pecados, as faltas e os excessos. Isso é de acordo com a leitura e está dentro dessa vertente de sentido literal e figurado, lembrando que o sentido é esse conjunto, é a resultante de informações em causa, em arquitetura de pensamento, né? Olha a palavra. Arquitetura de pensamento, né? A gente tem o arco e a flecha. Opa. Né? Mais ou menos. Essa flecha, tá, o quanto ela vai, né, construir aqui na sua cabeça, ó. Digamos aqui, ó. Para onde que, da onde que tá vindo, né? Aonde que tá o arco aqui? Aonde que tá a flecha? Né? Tá aqui, né? Vai chegar por onde? Por aqui, vai sair por onde? Por aqui. Então esses são os caminhos dos sentidos.
O sentido literal é o sentido real, né? Literal, real. Sentido... no sentido que você consegue dirigir no meio exterior. Por exemplo, a maçaneta tá dura. Uai, então aplica um óleo na maçaneta aí para fazer com que a superfície de atrito diminui e você sinta ela mais leve, ou seja, mais normal, né? Então, você pode dizer assim, essa paisagem é encantadora, né? Você não consegue mudar, de certa forma, a paisagem, o encantamento que a paisagem te dá, né? Nossa, que pássaro, que amor, né? Que alguma coisa assim, ó, que é o sentido figurado que a gente está falando agora. Sentido simbólico, metafórico, né? Então, o sentido figurado é um sentido simbólico. É um valor metafórico. E existe um valor de confusão também, pessoal. Né? A gente vai chegar nesse. Então, o sentido figurado é um valor simbólico, metafórico, né? É quando você subverte o lado real. Olha só o mundo subvertido, né? Figurado. A gente subverte o real e cria uma extração imaginária. E aí, no campo da imaginação desse cérebro, né, a imaginação abre uma tábua de percursos, né? Então, isso aqui, ó, é a imaginação. E aí você vai acessando, dentro do contexto frasal, quais que são os caminhos que florescem o lado figurado citado, né? Então a gente pega a resultante figurativa e trabalha ela em um filtro de dados para entender aonde a imaginação decai, né? Eu posso ter imaginações financeiras, eu posso ter imaginações de vitórias, né? Eu posso ter imaginações sexuais, né? No sentido de sexo, né? Sexo mesmo, né? Que é entre parênteses e tudo, né? A gente pode ter imaginações de status, a gente pode ter imaginações de sucesso, né, no sentido, por exemplo, do amor, da carreira. Então, tudo isso aqui representa esses vistos aqui, né? Sei lá, aqui assim, né? Isso é invisto, né? Isso aqui é o invisto. Porque quando você cria dentro de um ser a expectativa, você promete ao ser alguma coisa, você costura impressão. Vamos escrever isso, né? Prometer é costurar impressão.
Impressão faz a pessoa ir longe e pensar no ator que fluiu desse poder. É como se a gente estivesse jogando RPG e você dissesse para mim, o seu personagem, né, ou o banco imobiliário, você ganhou 100 mil reais. Aí de repente eu, em um momento assim de ilusório, de gincana, de figuração, eu sinto e imagino quem eu seria com 1 milhão de reais. E eu penso assim, nossa, eu ajudaria os pobres, eu investiria na minha educação, eu daria uma casa para minha mãe, e eu seria isso, aquilo, e eu me sentiria assim, sabe? Só que depois eu abro o olho assim e lembro que eu tô num jogo e eu tenho que voltar aqui e eu preciso de ganhar mais dinheiro. Não existe como aproveitar, porque a gente está sempre rodando e não importa. Você pode ter uma roda de 1 milhão de reais ou uma roda que vale 5 reais ou uma roda que vale R$1. Para funcionar, ela vai estar em um plano rodando, né? Então, lembre-se disso, né? A gente está tá no sentido da impressão, né? Então, vejam só, pessoal, quem promete, controla. Sabe por que controla? Porque costura a impressão. A impressão é o que a gente usa para controlar-se no meio, né? Vejam vocês, né? Se você entra em um reino, né? Você vai entrar num reino. E nesse reino que você entrou, né? Existe toda uma anatomia que descreve esse reino, sabe? Sabe o que é a anatomia do reino? É o seguinte acordo de ajustes, né? Essa aqui é a porta do reino, essa daqui é a primeira torre, essa aqui é a segunda torre, essa aqui é a torre central, né? Aqui, né, fica as salas do reino. Aqui é o plano do reino, né? Aqui é o plano do reino. Aqui é os servos do reino, né? Aqui ficam os servos do reino. Aqui ficam as plantações do reino. E vejam só, aqui ficam as seguranças do reino. Você está entendendo da onde que eu quero chegar? E é exatamente isso, né? Quer dizer que a impressão ela leva o posicionamento impresso a uma velocidade de cognição. Então, se eu prometo a você que aqui vai ser sempre porta, te prometo, meu amigo, aqui vai ser sempre uma porta, você vai sempre entrar aqui. Quer dizer que eu construo, quer dizer que eu construo uma impressão, uma coisa, uma impressão, algo que é lembrável. E aí, você, a partir disso, você às vezes nem vai precisar ler essa parte desse texto aqui, ó, porque você vai gravar. Isso aqui é uma porta, isso vai virar algo que é automático, né?
Então, na nossa vida, a gente cresceu muito mesmo no sentido do processamento desses programas de formação de estilo de vida cultural. Nós crescemos muito porque a gente trabalha muito com esse processo de produtos semânticos semelhantes, antônimos, ambíguos e sintaticamente figurados ou literários. Nós crescemos muito porque é roupa, é camisa, é calça, é acessório, é óculos, é corrente, é pulseira, é acessório de vestimenta. E aí a gente tem vários links que a gente chama de ramos, como a gente tem nas árvores os galhos, a gente tem os ramos que são mais precisos porque se caminham para uma estratégia de alcançar o Sol e ganhar sua irradiação, o seu sucesso solar. Nesse sentido de mundo comercial, a gente também tem os produtos que são cada vez mais sofisticados, que oferecem mais melhorias no sentido dos seus antepassados. A gente chama isso, ou a gente espera que isso seja nossa descendência, pois semanticamente nós somos uma informação viva que vivemos para a honra e glória de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Mãe. A Mãe, é claro que existem várias interpretações disso, mas esse estado da arte aqui é muito interessante, né? Só de pensar nas pessoas que já me prometeram e já costuraram a partir desse processo de comunicação figurações que eram verdadeiras, só que eram promessas que já são cumpríveis, né? Então vejam só, meus queridos, promessas cumpríveis. Claro que promessas cumpríveis, eu posso dizer que eu vou te dar segurança, eu vou te dar amor, eu vou te dar saúde. Aqui você tem, nesse município você tem paz, você tem qualidade, isso e aquilo. Aí quando você vai ver a segurança, né? O amor, a saúde, a paz, isso daqui, tá em todo lugar. Todo lugar tem. Ou seja, a pessoa só utilizou de forma figurada aquilo que já é prometido, né? Aquilo que é quase que uma lei de compromisso do nosso país, dos municípios, dos governos. Então, às vezes é engraçado, né? Escorregar na banana. Ou seja, você dar à pessoa a posição de ser o amor da sua vida, de ser a pessoa que emana segurança, que te paga segurança, que te dá saúde, porque a gente pode colocar tudo para um, assim como um para tudo, né? Então, isso daqui
às vezes é o que chamam de mistérios da vida, né? Ou milagres da vida, né? É aquela operação lógica de um para todos. E aí você tem esse universo da contagem, né? Que é do 0 ao 1 e do 1 ao vários uns. Mas quais vários uns são, né? Será que estão posicionados? Será que são figurados ou são literários? Será que são invenções de figurações que precisam, a partir da conta, se tornar figurados, e para isso a gente vai produzir um novo modelo para figurar, por exemplo, o atleta? Então, perante o atleta, vamos para o Michael Jordan, né? Perante um atleta que literalmente funcionou figurando muito valor, né? Valor de figura em ação, nós vamos investir nesse valor de figura em ação, que são basicamente isso daqui, ó, julgações de públicos que foram atingidos pelo grande salto de quantidade atlética que, por exemplo, Michael Jordan fez no basquete. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai literalmente colocar um tênis com sua marca figura. Tcharam! E aí, isso tudo vai ser um objeto literal. Ah, cara, você tem o tênis novo modelo novo do tênis do Michael Jordan? Ah, mas para que você quer o tênis do Michael Jordan? Ah, cara, porque eu sou fã da figura Jordan que ele representa no basquete. Eu já vi várias vezes ele, eu sou fã do que ele representa no basquete. Ah, entendi. Aí você vai comprar um tênis. Porque literalmente expressa aquilo que eu sinto. Ah, entendi. Agora eu sei ler isso. Ah, então é para isso, né? O valor. É a intelectualidade do universo, da ciência, né? Os sentimentos, semântica, sentido da mente, para o juízo de valor seu, ler bem e até mesmo ler o volume, porque várias figurações geram um volume de reféns desse sentimento figurado, e a gente precisa libertar esses reféns com uma atividade literal. Ah, vão no show da banda tal. Por quê? Cara, eu sou fã da figura harmônica, que é a composição desses elementos soando influenciam o organismo. Eu consigo estar nessa deondação desses fluidos de energia em contrato de harmonia e cognição. Eu sou refém disso, que eu vou até comprar o conjunto das figurações que eles montaram em um álbum. Eu vou pegar o substantivo literário que representa o sentido que eu carrego disso. Qual o sentido? Todos os sentidos figurados que eu quiser comunicar com uma oração a respeito disso, né? Então isso é entendimento, né?
desse lado de semântica. Então, semântica é da hora demais, não é? É muito da hora. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo para fazer exercícios sobre esses conhecimentos da língua que é sua, né? Do português, da gramática e da semântica também, né? Por que não? Um abraço para vocês e fui!